Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Parlamentar segundo quadrimestre do ano de 2020, que hoje recebe a vereadora e líder do prefeito, Patrícia Juliane. Hoje vamos conversar a respeito de todo o trabalho que a Patrícia se envolveu, tanto na época do Executivo, como também na chegada aqui ao Legislativo após reassumir a cadeira que é de original dela mesma e que estava sendo ocupada por outro vereador, né, Patrícia? Exatamente, o Aderbal fez um grande trabalho, sou muito grata a ele, né? Acredito que ainda no início, quando eu fui eleita, foi uma opção realmente, a princípio pelo convite do prefeito. Eu optei por estar indo no Legislativo para poder apoiá-lo também, promover algumas ações, entendendo que o Aderbal ficaria aqui, faria um bom trabalho e tive a oportunidade de retorno, né? Patrícia, antes da gente entrar no assunto referente ao trabalho que você realizou por quase 3 anos, vamos colocar assim, né, no Executivo, eu gostaria que você respondesse para a gente. Qual é a diferença entre você trabalhar num poder ou no outro? No poder que executa, no poder que fiscaliza? Como está sendo isso para você? Olha, de fato é uma grande experiência. Acho que eu sou muito grata por isso. Isso é o que legitima a minha volta para cá. Ter tido a oportunidade de trabalhar no Executivo e depois vir para cá no Legislativo. São poderes diferentes, com autonomias diferentes de trabalho. Eu vejo realmente uma grande diferença dentro do Executivo. Você tem uma maleabilidade realmente em executar as coisas, as ações acontecem de forma mais rápida porque você tem um domínio, uma propriedade, você tem autonomia para executar as ações que você deseja. Ainda que você tenha uma quantidade de secretários, mas você tem o prefeito com o viés do governo, mas é muito tratado você e o prefeito, e as ações ocorrem mais rápido. No Legislativo, você não tem propriedade sobre o domínio da efetividade que as coisas vão acontecer daquela forma, do jeito que você gostaria. Mas tem um papel muito importante e relevante, que além da fiscalização que é do vereador, mas é aquela questão de você se apropriar, de mudar a vida das pessoas de uma outra forma, com a documentação, com a legislação, com a lei propriamente dita. Eu acho que eu tenho aprendido muito aqui, muito, né, com todas as ações, principalmente dos projetos. A gente viu agora, principalmente nessa questão da pandemia, quanto que ficou evidente o papel do vereador, né? Quando, ainda que o prefeito traga alguns projetos para cá, mas aquele vereador que estuda o projeto, que identifica o projeto, assina e valida esse projeto para que a gente mude a vida das pessoas. São situações muito diferentes, porque eu acho que aqui ainda, como há um grupo eleito pelo povo, né? É uma casa de leis com representatividade do povo. O povo escolheu as pessoas que estavam aqui. Lá no Executivo, o prefeito é que escolhe as pessoas que estão mais próximas, que governam, mais parecido com ele. Mas eu acho que tem a legitimidade da casa. Eu sou muito grata. Eu não consigo dizer se as pessoas têm o hábito de me perguntar se eu ficava mais feliz lá ou se eu estou mais feliz aqui. Eu sempre digo isso, eu fiquei muito feliz lá enquanto eu estive e estou muito feliz enquanto eu estou aqui. Eu acho que a gente tem que ter essa clareza da gente poder trabalhar onde a gente gosta, da forma com que a gente gosta e fazer o melhor dentro do possível, né? Patrícia, esse é é o seu primeiro espaço parlamentar que você está gravando justamente por essa viagem que você fez de pouco tempo não, de um bom tempo no Executivo. Então vamos falar um pouco primeiramente a respeito disso. Como é que foram estes 3 anos, Patrícia? Você conseguiu realizar, digamos assim, pelo menos parcialmente aquilo que você desejava a fim de políticas públicas? Como é que foi essa passada pela Secretaria de Assistência Social? Olha, eu me sinto realizada. Me sinto consciente do trabalho que eu fiz com minha equipe, com o grupo todo. Entendo que ainda que dentro do Executivo como secretária, eu atuei ali com muitas políticas públicas que eu gostaria de exercer como vereadora. Então talvez eu não tenha esse pesar de não estar aqui nos 3 anos primeiro, estar lá, porque o que facilitou, eu vim para a política para fazer algumas coisas. Eu me coloquei à disposição da população para trabalhar para mudar a vida das pessoas. E quando eu fui para o Executivo, eu consegui fazer isso. Eu encerrei os 3 anos lá, entregando 90% do plano de governo do prefeito, da qual eu também fiz parte, né? Ainda como candidata a vereadora, como líder do PSDB, como, né, de uma bancada toda do PSDB, eu tive a oportunidade de elaborar esse projeto junto com os outros, né, com os outros secretários. Tive a oportunidade de executar e nós fizemos muitas ações, muitas inaugurações, ampliamos muitos serviços, mudamos a realidade da humanização do serviço. Era algo muito importante e relevante para mim. E só queria que você destacasse algum deles, por exemplo. Hoje a gente está praticamente próximo ao inverno e uma das
dos grandes serviços que a Secretaria de Assistência Social faz para Jacareí é justamente a Operação Inverno, que anualmente acontece. E eu me recordo de no ano passado que houve mais de 500 pessoas beneficiadas com essa questão do agasalho e tudo mais. Você se sente parte desse momento, desse ato? Olha, eu tive a oportunidade, muito feliz assim, Márcio, porque eu tive a oportunidade, quando eu entrei como secretária em 2017, de assumir alguns cargos dentro do governo do estado, em termos de representatividade de Jacareí, né? Então eu fiz parte do COGEMAS, fui eleita da parte da diretoria como representante dos secretários do Vale do Paraíba, então eu representava o estado como secretária do Vale do Paraíba em São Paulo, num colegiado de muitos gestores de São Paulo, e a gente conseguiu ter a oportunidade de evidenciar o nosso trabalho de Jacareí, tornando-se referência no estado de São Paulo, né? Tive um contato muito próximo com a Drades aqui em São José, que coordena o Vale do Paraíba, e era até Márcio, o diretor na época, e eu me lembro muito dele no primeiro momento que eu tive com ele em 2017, que ele falou assim para mim, ele falou: Patrícia, eu trabalho com isso há muitos anos, e eu realmente nunca tinha visto uma gestora investir tanto na população em situação de rua. Geralmente é a última parte que as pessoas se dedicam, né? E foi um grande legado, e eu vou me apropriar um pouquinho dessa questão da população em situação de rua, porque eu acho que a gente está falando da dignidade e do respeito humano. E foi isso que me trouxe a minha grande satisfação, entregar o serviço da forma com que eu entreguei nesse último momento. Então, quando eu cheguei, Márcio, o primeiro lugar que eu fui foi na Casa de Passagem, a antiga Casa de Passagem. Quando eu cheguei, eu me deparei com 80 pessoas em situação de rua, sendo abrigadas numa casa que era insalubre, com uma estrutura física muito ruim, com 2 chuveiros para 80 pessoas, que quebravam, que tinham que tomar água, banho gelado, que não tinha condição elétrica, não tinha condição de reforma nos lugares, uma equipe muito dedicada, mas também muito desgastada, com ambiente físico insalubre, com muitas situações delicadas, e foi o primeiro lugar que eu entrei. E eu assumi na segunda-feira, na terça eu já estava com o prefeito, já estava com o vice-prefeito, eu levei o secretário de segurança, eu levei a chefia de gabinete, eu levei a secretária de educação, eu levei todas as pessoas que tinham trânsito, que pudessem mobilizar, e principalmente no trabalho da educação, a gente fez um trabalho, depois eu menciono com você, um trabalho que a gente foi referência nacional desse trabalho. Então eu envolvi uma série de pessoas ali, e no segundo dia o prefeito se comprometeu. Eu falei: olha, eu não posso passar por aqui sem mudar a realidade dessas pessoas. Eu preciso tirar essas pessoas daqui, eu preciso reformar esse lugar. Porque às vezes é muito delicado o que eu vou te falar, mas é a sensação que eu tive. Às vezes era melhor ficar na rua do que naquele abrigo municipal, né? Um descaso muito grande com a dignidade da pessoa. E aquilo embargou a minha voz. Foi algo muito impactante para mim no meu segundo dia. E aquilo foi um grande desafio na minha vida. Eu falei: eu não posso sair daqui sem mudar essa realidade. E assim eu fiz. A gente conseguiu, demorou um tempo, porque é muito difícil você achar um local ou pensar em construir um local novo. Então eu reformei o que eu podia, melhorei o que eu podia, ampliamos um pouco do serviço, fizemos uma parceria com a saúde e trouxemos o consultório de rua, né, para agregar esse serviço. Foi um serviço fantástico também, de apoio na rua. Conseguimos. E passado os 3 anos antes de eu sair, nós inauguramos uma nova casa, onde você pode imaginar que na antiga Casa de Passagem eu tinha 3 quartos, né? Um quarto masculino que cabia 40 homens, né? Um quarto feminino que era para 10, 12 pessoas, um quarto que era para as pessoas mais idosas, e ainda assim um aglomerado de gente, né? E hoje a gente foi para uma estrutura com mais de 20 quartos, onde você tem no máximo 4 a 3 pessoas por quarto, com um banheiro para cada quarto, né? Uma vez que você tinha 2 banheiros ali, uma lavanderia, eu não consigo nem descrever, né, a forma com que aquelas pessoas trabalhavam. Hoje uma qualidade de lavanderia, de rouparia, né? E fora que o lugar que a gente escolheu é um lugar também que traz um pouco desse resgate, dessa essência. Então, eu acho que eu fiz muitos trabalhos, nós, né, não só eu, mas com toda a minha diretoria, um excelente grupo dedicado, com todos os funcionários públicos, a gente conseguiu mudar uma chavinha de percepção, respeito, dignidade à população em situação de rua, né? Acho que isso foi importante para mim. Patrícia, você citou a questão da educação, e percebe-se nesses últimos 3 anos um foco bastante grande, não só com a Secretaria de Assistência Social, mas com essa secretaria em parceria com o Conselho Tutelar, que é, inclusive, uma simbiose muito relevante para a cidade,
dadas as proporções da questão da criança e do adolescente que nós temos hoje. Gostaria que você falasse um pouco a respeito desse trabalho que vocês exerceram na cidade. Olha, são 2 trabalhos importantes junto com a educação e assistência. Vou voltar só um pouquinho no assunto em relação à população de rua, como eu citei, mas nós fizemos um trabalho pioneiro que foi reconhecido pelo governo federal. Nós fomos inscritos nesse projeto, porque um projeto que falava sobre cidadania, onde a gente começou a trabalhar nas escolas, fizemos uma parceria com a educação, nas escolas a gente ia trabalhar sobre a população em situação de rua, humanizando as crianças, explicando qual é a população em situação de rua, quais são os serviços, e as crianças fizeram um trabalho, Márcio, de apresentação, de exposição, um trabalho riquíssimo. Mais de 4.000 crianças participaram desse projeto. Foi um trabalho muito bonito, nunca tinha sido feito no município, e a gente avançou muito nessa conquista com esse trabalho da população em situação de rua, da equipe de abordagem social, junto nas escolas. O outro papel importante, junto da assistente social com a educação e também a saúde, também fez com que a gente se tornasse referência. Isso é importante que a população saiba, mas no acompanhamento e no cuidado da violência sexual de criança e adolescente. Muitos investimentos foram feitos, muitos seminários, muitos cursos, um grande investimento nos funcionários em termos de conhecimento da política pública, mas de todas as ações. Uma grande rede protetiva se formou. Muitas pessoas do estado de São Paulo vieram até Jacareí para discorrer sobre o nosso fluxo, de como ele funcionava. Recebemos vários prêmios. O prefeito recebeu um prêmio pela Promotoria de Estado de São Paulo, do Ministério Público, parabenizando ele por esse trabalho, junto que numa sequência vem o Família Segura, que deu origem a esse projeto da Família Segura. Então, hoje, o que me valida muito a experiência foi que, através do meu trabalho com os meus colegas e com o prefeito, que nos dá uma liberdade de atuação, nós conseguimos avançar a esfera muito fora do município de Jacareí. Nós conseguimos nos tornar respeitados e uma grande referência no trato da criança e adolescente e na população em situação de rua. Perfeito, Patrícia. Não tem como a gente não tocar agora no assunto a partir de agora da pandemia. Né? E você chegou à Câmara Municipal para alguns momentos específicos, pontuais, vamos colocar assim, e devido a esse acontecimento você acabou ficando, depois que ocasionou toda a situação mundial que nós vemos hoje. Você, como líder do prefeito, como tem sido em relação aos projetos trazidos para esta casa para beneficiar a população? A gente sabe que teve o Vale Merenda, teve a isenção da água e esgoto. Eu gostaria que você traçasse um panorama. Como você está enxergando que o Executivo está tratando essa crise, Patrícia? Olha, quem me conhece sabe que eu tenho profunda admiração pelo prefeito, transito e caminho com ele há muitos anos, e acho que hoje ele é uma grande referência política para mim, enquanto essa seriedade e o respeito às questões mais vulneráveis. Foi isso que me fez chegar até a política, foi isso que me fez chegar até o prefeito, foi isso que me fez ficar o executivo e depois retornar ao legislativo. Foi realmente assim, encontrar nele uma percepção real de atuação para as questões mais vulneráveis. Então, hoje eu vejo um prefeito que tem consciência disso, que todos os projetos que ele colocou foram pontuais e direcionados à situação da pandemia, mas com um olhar muito criterioso. Tivemos um avanço grande, fomos reconhecidos na semana passada pelo Portal da Transparência, um dos melhores do estado de São Paulo, temos de detalhe, de riqueza, né, de contribuição. Acho que é um prefeito que age de forma muito transparente. Então, hoje eu participo, como sou líder do governo, eu participo de todas as ações nas reuniões, por exemplo. Nós temos reuniões de urbanos, o prefeito se reúne com todos os secretários que cuidam de obras. Depois ele se reúne com todos os secretários do social. Então, eu participo, né, de todas essas reuniões como líder do governo para entender tudo o que está acontecendo, para poder fazer esse link com os vereadores aqui também, para poder trazer uma notícia mais pronta, né, mais fácil, e também levar aqui as contribuições do executivo para lá, né? Então, a gente faz isso de 15 em 15 dias. Então, eu tenho um trânsito importante ainda do governo com respeito aos meus colegas. Vejo que na taxa de água e esgoto, quando a gente fala isso da isenção e também da ausência de multas, você está preocupado realmente no momento de pandemia, onde você precisa da água, você não pode ter o corte da água, né? Então, independente da questão social,
toda que todo mundo está passando, mas ele foi muito assertivo. Eu acho que foram mais de 2.300 famílias beneficiadas. Depois a gente também teve um cuidado, eu achei que foi um cuidado interessante com os professores que seriam contratados, né, para prestarem serviços e que foram interrompidos pela ausência da aula. Ele antecipou esse salário deles também, de acordo, né, com o que eles tinham pontuado, mas ele conseguiu. Pensou também nos ambulantes, são mais de 375 ambulantes que tiveram um recurso financeiro e que, ainda que fosse um valor mais baixo, de 308, se eu não me engano, mas você vê que o olhar foi direcionado para a parte de alimentação, né? Primeiro momento que você tem que subsidiar é o próprio alimento, né? A condição de sobrevivência dessas pessoas. Então ele foi assertivo nisso. Depois veio o Vale Merenda, mais de 22 mil crianças beneficiadas por um aplicativo, foi muito bem sucedido, né? As pessoas têm encaminhado. Então eu vejo que as ações que o prefeito tem, ainda que ele tenha seguido a função do governo do estado, o olhar do governador, ele tem um olhar muito direcionado para o município de Jacareí. Então eu sou uma pessoa que confio no trabalho dele, me sinto confortável em assumir a liderança do governo, não faço isso como um papel, mas faço isso com gratidão e responsabilidade, né? Tento trazer da melhor forma possível, mas eu acho que é um conjunto do prefeito, mas também não tivemos nenhuma dificuldade com os vereadores aqui. Então eu acho que o grande ganho dessa pandemia foi realmente unir esses poderes, né? O executivo e o legislativo, numa ação comum que foi direto para a população. Então você veja que todos os projetos que vieram do executivo foram aprovados por unanimidade, que estavam diretamente relacionados à mudança e um benefício para a população. Então nós não tivemos problema nenhum com nenhum projeto, com os vereadores aqui também. Você tocou num assunto muito importante, Patrícia, que é a questão da liderança do governo. Não sei se você compartilha da mesma opinião, mas é um local, um cargo muito complicado, porque ao mesmo tempo que você deve manter a sua independência como vereadora, tal como uma legisladora, você também exerce o papel de mediadora ali com o executivo, e muitas vezes a população confunde isso, né? Coloca simplesmente como alguém que está a mando do prefeito, sendo que estamos num poder totalmente diferente. Como que você está trabalhando essa questão, Patrícia? Você está conseguindo levar essa mediação tanto para pelos vereadores quanto para a população? Eu sinto que sim, acho que quero agradecer muito o apoio mesmo da população que tem, as pessoas que votaram em mim, que estão muito próximas, que me conheceram, sabem que além da política eu tenho os meus valores e a forma com que eu trabalho, né? Além do meu papel e cenário político dentro da minha profissão, como profissional de saúde, como um engajamento político dentro de um cenário de pandemia, eu tenho tido muito reconhecimento da população pelo trabalho que eu tenho feito. De forma confunde-se muito a questão da liderança do governo, entendendo que o líder do governo só vai defender o prefeito ou o executivo. Para mim é fácil esse papel, Márcio, porque eu estive do outro lado. Talvez algum outro vereador, ou em qualquer momento desta casa, em qualquer partido que tenha assumido isso, talvez se sinta desconfortável, porque às vezes não sabe quanto que defende ou quanto não, porque como é que se faz a execução disso. Só que eu vivenciei isso, entende? Eu sei como que é o empenho, eu sei quais são as dificuldades da prioridade, eu acompanhei, eu fui gestora de uma secretaria com mais de 300 funcionários, a gente lidou com a vulnerabilidade, falando sobre pobreza e extrema pobreza. A gente classifica a nossa cidade desta forma, ainda a gente fala em extrema pobreza. Então são pessoas que precisam muito do poder público. Então quando eu vou para assumir esse papel de liderança de governo, para mim é confortável. Como vereadora, nos aspectos de fiscalização, eu tenho um caminho, um trânsito maior. Então o que acontece? Eu nunca fiquei muito preocupada, embora seja realmente algo que tanja ao político, mas não é de fazer toda uma propaganda em busca do voto a qualquer custo, entende? Eu não sou essa política. Eu sou uma pessoa que prefiro que as coisas sejam resolvidas, mas eu não preciso evidenciar que fui eu que fiz, entende? As pessoas vão saber naturalmente que eu fiz uma articulação, um apoio, mas isso para mim não importa. Se eu for candidata a vereadora novamente, se eu for reeleita novamente e permanecer nesta casa, o que me valida é a confiança das pessoas. Confiança. Isso é o maior valor para mim, é a maior conquista. Mas hoje eu evidencio que todas as questões de fiscalização eu vou direto aos secretários, pontuo com eles, então eu não sou uma vereadora que fico fazendo indicação, pedido de informação, porque os meus pedidos de informação eu transcorro diretamente no governo, eles são atendidos e resolvidos.
E eu necessariamente não preciso divulgar isso para a população, embora eu respeite todos os vereadores que fazem isso, até porque não estão na liderança de governo. Para o líder de governo é muito fácil, porque eu tenho, como eu falei para você, eu participo de 15 em 15 dias de todas as reuniões. Hoje mesmo eu tive uma reunião, eu sei todas as obras que vão acontecer nos 20 dias já. Então, não há necessidade de eu ir fiscalizar se eu já sei que vai acontecer. Então, eu tento fazer esse trânsito com os vereadores também, para que eles se sintam confortáveis, para que eu possa fazer essa mediação dos dois, né? Dos dois lados. E eu acho que a coisa tá fluindo bem, eu me sinto confortável, não é algo difícil para mim. Bacana, a gente continua um pouco mais essa conversa daqui a pouco. Vamos para o primeiro bloco do nosso Espaço Parlamentar com a vereadora Patrícia Juliane. Não saia daí.